Ok? Nós vamos trabalhar agora com as classes de palavras, né? Essa noção de classes e que a classificação das palavras, das línguas, elas surgem em função exatamente de três elementos: a forma, o valor e o sentido. A forma, função e o sentido. Cada estrutura das línguas, ela apresenta uma forma, né? Apresenta uma forma. Essa forma contrai uma função com um determinado significado. Então é nessa perspectiva que, desde a tradição gramatical, a tradição normativa, que se segmentou as línguas do mundo em 10 classes, segundo forma, função e sentido. Então é o que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos caracterizar, fazendo naturalmente algumas críticas à gramática normativa, porque a gramática normativa, se vocês se derem conta, ela faz muito uso de metalinguagem, ou seja, conceitos, né? E o que é insuficiente, ou conceitos, ou puramente o quê? O aspecto, o critério semântico, o significado. Então vocês percebem o seguinte: quando a gramática normativa diz o que é o substantivo, e ele vai lá, o aluno em processo de aquisição da língua, da gramática da língua na escola, ela vai dizer assim: substantivo é a palavra que dá nome aos seres, nomeia os seres. Sim, e agora, o que é ser? Ser é um conceito filosófico. Então, nós percebemos que a gramática normativa, ela faz uso, ela lança mão, né? Porque até então ela não tinha uma ciência que desse um caráter científico aos estudos das línguas. Então ela lançava mão à filosofia, à biologia, né? Com o uso de metalinguagem, mas não trabalhava a língua pela língua. Então, à luz do estruturalismo, nós vamos trabalhar essas 10 classes de palavras, analisando a forma, ou seja, o critério mórfico, né? A função, ou seja, o critério sintático, e o sentido, o critério semântico. Nós vamos observar que o critério semântico, ele corrobora no processo, mas ele por si só não é suficiente para identificar uma classe gramatical. Porque se nós pegarmos lá, voltando lá a questão do substantivo, se eu digo, ora, substantivo é a palavra que designa um ser. E aí precisa saber o que é ser. Como que a filosofia até hoje trata esse conceito de ser. E como nós vamos lá na linguagem, na língua, analisar o que é um ser. A mesa seria um ser, a noção de ser vivo. Né? E, por exemplo, se eu digo a palavra consciência. Consciência nomeia, mas nomeia o que? Ser. A consciência seria um ser. Então nós percebemos que esse aspecto ele é insuficiente para definir o que? As classes gramaticais. Então nós vamos trabalhar as classes gramaticais analisando esses três aspectos: o mórfico, quer dizer, a forma, né? E quando remetemos a forma, nós vamos remeter a questão da flexão e derivação, se a categoria gramatical, essa classe gramatical, ela suporta, digamos assim, o processo de derivação, o processo de flexão, né? E aí a gramática normativa ela já divide em 2 blocos, os variáveis e invariáveis. Esse critério é um critério mórfico, que ela coloca como variáveis o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, pronome e o verbo. Quando ela fala que são as 6 classes variáveis, porque exatamente flexiona, essa variação no sentido de flexão, né? E as invariáveis seriam o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Mas nós vamos observar que o critério mórfico, por si só, também é insuficiente porque ele é comum. Por exemplo, nós temos características comuns aos substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Se eu disser, e os artigos, por exemplo, se eu disser, os substantivos são quadriformes, como Macambira coloca, né? Apresenta flexão de gênero e número. Sim, mas os adjetivos também. Sim, mas os pronomes também, os numerais. Então, não é uma característica que venha definir, venha delimitar essa classe. Então, nós vamos analisar cada classe sobre esses 3 aspectos:
o mórfico, vendo questão de flexão e derivação, o aspecto sintático, que eu diria para vocês que é um aspecto bastante determinante, tá? E, por final, o aspecto semântico. Vamos lá. Olha só, nós já rebatemos substantivo. Nós tomamos a gramática normativa, ele vai dizer o seguinte: substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Eu já acabei de falar isso aqui. Olha só. E eu já pensei suficiente. Mas nós vamos analisar o seguinte: o substantivo ele é variável. Quer dizer, quando eu digo que é variável, ele assume características, assume flexões de gênero e de número, né? Gênero e número. Gente, eu quero fazer aqui uma observação sobre a questão. Acho que vocês já ouviram muito pessoas falar: eu concordo em gênero, número e grau, né? Olha só, vamos fazer uma análise aqui. Se eu faço concordância em gênero, concordância em número, tudo bem. Se eu digo menina, substantivo, feminino, singular, então gênero, feminino. Então menina, bonita. Então há uma concordância. Ah, menina, bonita. Qualquer elemento que eu for colocar como determinante, como modificador, como predicando, isso aí vai ser o que? Tem que haver concordância. Então gênero existe concordância. Número também, né? Eu digo meninas bonitas, as meninas são inteligentes. Então o número ele rege exatamente todo um processo de concordância. Mas o grau, quando nós remetemos ao grau, grau é um processo não de flexão, grau é um processo de derivação, fica a escolha do falante. Eu dizer as meninas são inteligentes, ou dizer as meninazinhas são inteligentes, tá? Esse sufixo inha aí que eu coloquei, né? Como a gramática normativa diz que é um grau diminutivo, e às vezes nem é, às vezes é puramente valorativo, né? Pejorativo. Você pode usar aquelas meninazinhas. Esse inha às vezes nem é diminutivo, é valorativo, é mais pejorativo. E esse processo, ele não vai exigir concordância. Eu dizer as meninas ou a menina, meninazinha ou meninazinhos, o grau diminutivo, o aumentativo, ele não vai exigir da frase concordância, tá? Porque grau não é um processo de inflexão, grau é um processo de derivação, fica a escolha do falante. Então, Deus por diante, ninguém vai mais falar que concorda em gênero, número e grau. Concorda em gênero e número. Grau não existe concordância, ok? Mas vamos aqui. O substantivo, sob o critério mórfico, gente, é bem interessante isso. O sufixo inho e ão, em português, a gramática normativa trata puramente como forma de diminutivo e aumentativo. Mas o sufixo inho e ão, ele é diminutivo e aumentativo somente quando ele vem junto de quê? De um substantivo, né? Eu posso dizer cadeira, cadeirona, né? Lápis, lapisinho. Então o inho e o ão, ele só vai ter essa conotação de pequeno ou grande se for um substantivo. Então está aí uma forma de você identificar o substantivo. Você pega lá o substantivo e diz: se eu colocar o sufixo inho ou ão, ele vai dar a ideia de grande e pequeno, ou seja, aumentativo e diminutivo? Se sim, é um substantivo. Agora vocês têm que atentar que o sufixo inho e ão, eles nem sempre são aumentativo e diminutivo. Eu posso dizer um palavrão e que não seja um palavrão, se a palavra o palavrão seja bem pequenininho. Então o ão, ele nem sempre ele dá a ideia de aumentativo. Diga aí um palavrão. Não é um palavrão, não é uma palavra grande, tá certo? Então tem que atentar quando que o sufixo inho e ão, eles são realmente diminutivo e aumentativo. E somente a classe gramatical que admite esse inho e ão como aumentativo e diminutivo é o substantivo, tá? Perceba você, se eu digo tristezinho, ou ela está tristezinha. Quando eu digo isso, esse sufixo inho, não é porque a tristeza é pequena, não é verdade? Né? É uma forma de expressão, ela está tristezinha, a forma que você fala assim valorizando, né? Valorativo, faz aquela sensação de dó, de pena da pessoa. Ah, ela está tristezinha. Então, quando ela está alegrezinha, então o sufixo inho, quando se adjunge ao adjetivo, ele não dá essa ideia de tamanho pequeno,
pequeno ou grande. Então é um traço mórfico. Perceba que o critério mórfico nós vamos sempre trabalhar ou com flexão ou com derivação. Então, quanto ao substantivo, o critério mórfico, nós vamos dizer que o substantivo ele se flexiona em gênero e número, né? E é a única classe de palavra que recebe o sufixo inho e ão como diminutivo ou aumentativo. Beleza? Agora, eu dou uma relevância muito grande à questão do critério sintático. Gente, é bastante fácil. Tá? Você quiser identificar um substantivo, isso para trabalhar com as crianças, né, nas séries iniciais, nos anos iniciais hoje, né? É o seguinte, toda palavra que se deixar anteceder por uma dessas estruturas aqui, é um substantivo. Fica bastante simples, certo? Então, vamos trabalhar aqui. Qualquer palavra que eu coloco aqui, o menino, o silêncio, a casa, a depressão, a alegria, a felicidade, minha felicidade, meu cavalo, 2 discernimentos, 2 sensibilidades, 2 felicidades, quer dizer, qualquer palavra que eu colocar neste contexto aqui, vai ser o quê? Um substantivo. Pronto. Então fica bastante simples de entender o que é o substantivo. É qualquer palavra que se deixa anteceder por esses elementos aqui. Quais são os elementos? Artigo, pronome e numeral. Que essas estruturas aqui, depois nós vamos fazer uma crítica à gramática normativa em cima disso aí. Que ela pega estruturas que têm a mesma função, porque ocupam a mesma posição, e divide em 3 classes, né? Aqui ele trabalha como numeral, aqui como pronome e aqui como artigo. Mas nós voltaremos a isso aí depois, ok? Então vejam só como ficou simples. Substantivo é qualquer palavra que se deixa anteceder por um artigo, numeral ou pronome. Pronto. Está dada a aula de substantivo aqui, tá? No critério semântico, nós vimos a palavra que serve para nomear, designar os seres e tal. Isso aqui ele vem só dar um suporte. Mas, na verdade, o que determina bem é essa questão sintática, com essa característica mórfica de flexão e derivação. Ok? Os critérios, os processos de flexão de palavras dos substantivos, né? Comum de 2, sobrecomum, epicênios, aquela abordagem da gramática normativa, ali, ela, na verdade, não é uma abordagem linguística, né? Ela confunde os conceitos de gênero com sexo, né? Por exemplo, a palavra criança é uma palavra feminina, a palavra peixe é uma palavra masculina, o peixe. Tá? Então, trabalhando a língua pela língua, nós vamos entender, numa perspectiva linguística, que os substantivos, eles são masculinos ou femininos, ok? Com o adjetivo, eles não são diminutivo e aumentativo, eles são valorativo. Como eu disse, fulaninha é bonitinha, né? O pessoal até disse que o bonitinho é quase feinho, né? Quer dizer, é uma apreciação subjetiva, né? O critério sintático, bastante simples, tá? Qualquer palavra que você colocar aqui, nesses pontinhos aqui, vai ser um adjetivo. Tentem aí. Se eu posso dizer tão mesa, tão cadeira, não, eu vou dizer assim, tão triste, tão alegre, tão compreensivo, tão sensível, tão amável, tão delicado, tá? Então, qualquer estrutura que... Professor, quer dizer, você está dando aula aí, dando dica? Não, nós não estamos dica, nós estamos fazendo uma análise estrutural da língua, trabalhando aqui com as relações, o quê? Porque Sucy já falava das relações sintagmáticas e paradigmáticas, que o valor do signo é relativo. Então nós estamos analisando aqui qual é a estrutura que se combina com essa peça da língua. Somente adjetivo, tá? Aí você pode estar pensando aí também, não, professor, mas eu posso dizer assim, tão alegremente, e alegremente é adjetivo, né? Quão felizmente você chegou, né? E felizmente e alegremente são adjetivos. Aí nós vamos já ver que o advérbio, né? Ele é um primo carnal do adjetivo, né? O advérbio, ele tem base sempre adjetivo. Certo? Então, o que é o advérbio? Nada mais é do que um adjetivo seguido do sufixo mente. Tão feliz, tão felizmente, tão agradável, tão agradavelmente. Tá? Por isso que o advérbio também se deixa anteceder, porque passou pela base o que? Adjetivo. Ok?
No critério semântico, é a palavra que exprime qualidade. Isso aí também, vejam só que também a gramática normativa trabalha aí, e que eu já ouvi até pessoas dizer, a palavra qualidade é um adjetivo, né? Mas na verdade a palavra não, exprime qualidade, mas os próprios substantivos também exprimem qualidade. Se eu disser assim, a brancura dos teus olhos, brancura é o quê? O branco dos teus olhos, olha só, é o quê? É uma qualidade dos olhos. E é, um caso, um substantivo, né? Então, a palavra variável que serve para modificar o substantivo. Olha, esse conceito aqui, que você pode encontrar nas gramáticas normativas, ele contempla o quê? O aspecto, quando diz palavra variável, ele está remetendo ao quê? Remetendo à questão, o quê? Morfológica, né? Flexão, variável, flexão, que serve para modificar o substantivo. Quando fala em modificar, exatamente, ela está o quê? Como o quê? Uma relação sintagmática. Então, é o quê? É uma questão sintática. E quando diz modificar, tanto numa questão sintática, como também semântica. Tá certo? Então, esse conceito aqui, ele contempla o critério mórfico, sintático e semântico, ok? Quanto à questão da flexão, né? Grau do adjetivo, como a gramática normativa coloca, o grau superlativo, o comparativo, ali são estruturas sintáticas, né? Ou derivacionais. Outra classe gramatical, né? Bastante usada, mas que de formas bastante restritas no português, são os artigos, né? E que ele é um elemento bastante que está na gramática, como também na análise do texto, né? Quanto ao critério mórfico, o artigo ele se caracteriza, que também não é uma característica específica, uma coisa chamada quadriforme, para apresentar as flexões de gênero e número, né? Mas isso em substantivo eu já coloquei. Os substantivos, adjetivos, pronome, numeral, todos eles têm essas características, né? Mas se eu perguntasse para vocês, gente, quantos artigos nós temos em português? Ora, se nós vimos que eles aprendem flexões de gênero e número, nós só temos 2 artigos em português. Temos o e o certo? Só que essas formas admitem o quê? Flexões de gênero e de número. Então daí o, as, os, as, uma, uns, umas. Mas que nós não temos 8 artigos, nós temos 2. Só que esses artigos, eles sofrem flexões de gênero e de número, e aí ficam as 8 formas possíveis na língua. Ora, quanto ao critério sintático, nós até podemos fazer uma relação. Ora, se toda palavra que se deixa anteceder por um artigo é substantivo, nós poderíamos dizer que toda palavra que mediatamente ou imediatamente se ligue a um substantivo é um artigo. Por que eu digo mediatamente ou imediatamente? Porque eu posso dizer o bom aluno, né? O meu primeiro excelente trabalho. Então vocês percebem que o artigo, ele não necessariamente está imediatamente ligado ao substantivo, mas ele pode vir com antes de outras posições aqui de determinantes, né? Que 7 posições podem acontecer aqui antes do substantivo. Tá certo? Então, no critério sintático, vamos dizer que é artigo toda palavra que se liga imediato ou imediatamente ao substantivo. Então, são formas bastante simples. O critério semântico, ele particulariza ou generaliza o substantivo, né? Como definido e indefinido. Isso aí é muito importante no texto, né? Porque fica assim quase como um decoreba, quando diz o artigo definido, ou as indefinido. Mas o que quer dizer definido e indefinido? É a relação de coesão. No texto, quem é que dá referência? É o definido ou indefinido? Ou seja, eu só posso utilizar um sintagma nominal com um artigo definido se esse artigo definido, se esse sintagma, ele tiver um conhecimento prévio de mundo. Eu posso dizer, o reitor da UERN viajou para Brasília. Tudo bem, o reitor, porque tem conhecimento de mundo, só existe um.
né? Mas eu não diria iniciar um texto e colocar o professor da UERN viajou. Fica sem sentido, não fica? Sem coerência? Que professor que viajou? Eu digo, um professor, olha só, um professor da UERN viajou para Brasília. Ele foi tratar de assuntos tal, tal, tal. Então, né? O professor, então, nesse momento, o artigo indefinido, tá? Ele fica como item coesivo que vai dar referência ao quê? A outra forma lá na frente, quando eu colocar o ou. Agora, eu só posso introduzir um sintágmo nominal com artigo definido quando esse sintágmo nominal ele for de conhecimento. Eu digo o Papa, o presidente do Brasil, assim, tá? Mas quando não, ele tem que ser definido e depois vai dar referência posteriormente com o artigo definido. Ok? Numeral. Olha só. Nós percebemos lá que o artigo, o numeral e o pronome são estruturas que antecedem o substantivo. Então nós percebemos que essas três classes, artigo, numeral e pronome, elas têm algo em comum, né? A posição que eles ocupam, não é isso? Então, eles têm... Qual é uma proposta da Miriam Lembra? Ela coloca o seguinte, ora, se você já colocava que os elementos que ocupam a mesma posição têm a mesma função, então artigo, numeral e pronome, como ocupam a mesma posição, eu digo o ou a, meu ou minha, não é isso? Ou este ou esta, ou dois ou duas, né? E aqui eu coloco um substantivo, esse. Tá certo? Esses elementos ocupam a mesma posição. Se eles ocupam a mesma posição, eles têm o que? A mesma função. Então ela faz uma crítica. Não há sentido de segmentar isso em três classes gramaticais. Da mesma forma, ela diz, ora, vejam só, eu sei se vocês entendem o nosso raciocínio aqui. Meu e minha, nós vamos já ver a classe dos pronomes. Meu e minha, eles ocupam essa posição aqui, eles são sempre elementos que estão aqui chamados de determinantes. São os determinantes, tá? Artigo, numeral e pronome. Quer dizer, essa classe aqui seria uma nova classe surgindo, né? A nova proposta de reclassificação contemplaria esses elementos aqui, que são elementos determinantes. Tá? E vocês percebem que eles têm a mesma função, ocupam a mesma posição. Diferentemente de eu dizer que esse elemento aqui tem pertence à mesma classe que essa daqui, eu, tu e ele. O que é que vocês acham? Né? Isso aqui ser pronome e isso aqui também ser pronome. São estruturas diferentes. Você já imaginar por quê? Só tem a mesma função se ocupa a mesma posição. Imagine na língua em que situação que um meu vai ocupar a posição do eu. O este vai ocupar a posição do eu. Jamais. Né? Porque esse aqui ele tem sempre uma posição de... uma função de sujeito. Tá? Esse aqui ele vai sempre ser o que? Um determinante. Tá certo? Então, uma proposta de reclassificação é trabalhar isso aqui como determinantes e aqui os pronomes seriam essas classes aqui das pessoas gramaticais, como diz, do caso reto com essa função de sujeito. Mas vamos aqui. Então, o numeral, né? Quantos numerais são? Os numerais são infinitos. Né? E aqui nós vamos ter uma novidade. Né? Lá nas nossas aulas de matemática, os numerais cardinais são infinitos. Né? Eles dizem, não, pelo contrário, só existe um numeral cardinal. Sabe qual é? Um. 2, 3, 4 milhões, bilhões, sei lá. Tudo vai ser o quê? Plural. 2, 3, 10, 300, 500, 600, sei lá. Qualquer número aí, ele vai ser o plural de 1. Então a característica do numeral é ser uma palavra supletiva, que é única, tá? Que tem como singular um ou uma. Quer dizer, palavra supletiva, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 35, 80, 150, qualquer palavra supletiva que venha ter, quer dizer, uma nova palavra que venha ter como singular um ou uma, ela é numeral. É a característica mórfica
né, digamos assim. Agora, no critério sintático, assim como o artigo, nós acabamos de ver, né? O numeral é essa palavra que se deixa anteceder, está ligado imediatamente ou imediatamente ao que é um substantivo, como eu digo, 2 livros, né? Então percebam, o numeral e o artigo, eles ocupam a mesma posição, têm a mesma função. Então por isso que se coloca aqui uma reclassificação na mesma classe gramatical. Não seria mais classe de artigo e pronome, mas sim a classe dos determinantes da língua, ok? No critério semântico nós temos os numerais cardinais, né? 1, 2, 3, 4, tal. Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, né? Que também ocupam a mesma posição. Primeiro livro, a primeira aluna, né? Multiplicativo, né? A dupla versão, olha só, né? Também como determinante, a dupla versão, certo? Agora perceba o seguinte: dúzia, centena, milhão não são numerais. Porque eu digo assim, ó, 1 dúzia, 2 dúzias, não, a dúzia. Então dúzia é o quê? É numeral? Não, é o quê? É um substantivo. Minha dúzia, né? 2 dúzias. Então dúzia, 1 centena, 1 milhão, 1 bilhão, não são numerais, são substantivos. E eles são sempre determinados por quê? Por um numeral. Tá? Quanto à flexão, os numerais, alguns, né, se flexionam em gênero. Eu tenho 2, tenho 2, mas 3 eu já não tenho, feminino 3, 4 também não tenho, né? Então alguns numerais admitem a flexão de gênero, né? De número, a flexão é sempre todo número é plural de 1. Todo número é plural de 1. Tá? Ok? Então, sobre numerais que eu queria colocar, né? Nós entendemos aqui a questão dos numerais, diferenciar 2 substantivos, e entender que os numerais, eles são o quê? Eles têm a mesma função na língua do que dos artigos. Por isso que eles formariam aqui uma nova classe, no caso dos determinantes. Ok?